Encontros correspondentes, 26 de janeiro de 85. Santa Bibiana, rogai por nós. E uma piedade que, para sobreviver, precisa fazer uma ideia falsa da igreja, esta é uma falsa piedade, evidentemente. De maneira que, de vez em quando, é preciso referir coisas dessas. E quando elas se tornam frequentes numa época, é preciso dizer que elas são frequentes. E quando acontece que maus lobos podem fazer mal para as ovelhas, eles são lobos que estão disfarçados com pele de ovelha. E a gente tem que puxar a pele de ovelha e gritar, este é um lobo. Nos anos 40, começou a tal crise religiosa no Brasil. Ela já tinha começado na Europa, ela começou a se fazer sentir no começo dos anos 40 no Brasil. E essa crise religiosa vem descrita num livro que a noticia e a documenta inteiramente, e contra a qual tudo se sussurrou e nada se escreveu, porque não houve coragem para isso. Esse livro se chamou Em Defesa da Ação Católica, e o autor tem o prazer de dirigir a palavra nesse momento. Nesse livro, o erro essencial que nós denunciávamos é o seguinte: a nova corrente sustentava que a ação católica era independente do clero, que os presidentes da ação católica dirigiam a ação católica, mas que o clero tinha só a função de uma certa vigilância, porque tinha chegado a hora da maioridade dos leigos e que, por isso, era preciso emancipar os leigos do clero. Como hoje há fazendeiros comunistas, havia naquele tempo padres que queriam a entrega, e mais do que padres, havia bispos favoráveis à diminuição ou eliminação do poder do clero em favor dos leigos. E nós nos levantamos naquela ocasião contra isso. Sofremos uma verdadeira perseguição a favor do seguinte princípio, enunciado no livro claramente, com uma citação de São Pio X, que a igreja é uma sociedade de desiguais, que ela é constituída da hierarquia e dos fiéis. A hierarquia constitui na igreja a parte docente, governante e santificante. Os fiéis constituem a parte discente, governada e para ser santificada. Esse caráter hierárquico da igreja era exatamente o traço que se queria apagar. Como se pode, depois da TFP, ter entrado num verdadeiro ostracismo porque defendeu essa tese? Da TFP. Aquele que um dia seria o fundador da TFP, ter entrado no... Como se pode, então, razoavelmente, suspeitar essa organização de querer exatamente o contrário, fingindo ignorar que na espinha dorsal da história da TFP está esta epopeia pela luta do princípio da hierarquia na Igreja Católica. De 43 a 85, podem muitas coisas mudar de alguém. O senhor pensava assim naquele tempo, mas depois não pensou assim. Minha resposta é: aponte uma linha, aponte uma palavra, aponte um gesto, aponte um fato que seja desmentido do que eu disse naquele tempo. Na realidade, o que se passa é o seguinte, é que inúmeras vezes, diante da apatia de nosso bom povo, diante da credulidade de nosso bom povo, diante da indiferença com que eles se deixando levar pelo erro, diante do fato de serem poucos os eclesiásticos que lutavam contra isto, que é uma devastação na igreja. Paulo VI falou da fumaça de Satanás penetrando na igreja. Ele falou da autodemolição da igreja. O que é autodemolição da igreja, se não demolição da igreja pela hierarquia? A autodemolição da igreja é a demolição da igreja por si mesma. E ela é tão hierárquica que nunca ela faz alguma coisa quando sua hierarquia não faz. E, portanto, se há uma autodemolição, são elementos de sua hierarquia que eles estão destruindo. Isso a TFP o denunciou e o denuncia. Se isto é ser anticlerical, eu digo que então o que é ser clerical?
é fechar os olhos e permitir que essa demolição vá e destrua a igreja e o clero? Isso é ser clerical? Francamente, onde está a cabeça? Essa pergunta põe o seguinte, que eu não sou anticlerical, mas que várias pessoas mais moças da TP são anticlericais. Prova é que essas pessoas têm diferenças, têm agastamentos, têm dificuldades com sacerdotes tradicionalistas. Então, se elas têm essas dificuldades com sacerdotes progressistas e também têm com tradicionalistas, têm com o clero inteiro. Eu tenho vontade de rir diante de uma coisa dessa. Essa pessoa foi perguntar quais são esses sacerdotes tradicionalistas com os quais um ou outro jovem da TFP possa se ter mostrado agastado. Ela foi perguntar o que é que eles pensam da TFP e o que é que eles dizem da TFP. Inexplicavelmente, alguns tantos dentre eles, a quem eu reconheço o mérito de sua posição tradicionalista, a quem eu não acuso de nada, eu digo simplesmente que é inexplicável a sua situação. E quando a gente diz de um homem que aquilo que ele faz, com que a gente não está de acordo, é inexplicável, a gente faz de um modo direto um elogio, porque se não valesse nada, era explicável. Bem, então, eu digo, é inexplicável que tenham uma sanha anti-TFP, cuja argumentação nunca me foi dado conhecer. Nunca me foi dado, nunca soube por quê. Já me dispus várias vezes a um diálogo, uma conversa, vamos ver por quê, digam o que há, a conversa não sai, o diálogo não sai. Na minha dificuldade de movimentos, eu me ofereci a ir, com minha idade, à cidade onde eles moram, uma das principais cidades onde eles moram, para conversar quando quiserem, indiquem a data, não sai a coisa, a conversa não sai. Eu falo com fogo, mas falo com calma. Estou medindo cada uma das minhas palavras e sei que elas correspondem ao que a minha mente e meu coração querem. Agora vem outro lado da questão. Eu poderia, a esse argumento, responder a minha amável consulente o seguinte: esses sacerdotes têm um juízo, e têm toda a razão nisso, eles têm toda a razão nisso, um juízo muito severo a respeito dos costumes de nossos dias. Costumes que são adotados por uma imensa maioria dos homens contemporâneos. É um dos traços bonitos da formação sacerdotal e da atuação sacerdotal deles, a luta contra esses costumes contemporâneos. Tá bom, eles lutam contra esses costumes contemporâneos de algo que, grosso modo, poderia-se chamar, grosso modo, é claro, a totalidade do laicato católico. Depois aparecem leigos que estão na posição oposta e procuram viver os bons costumes ensinados pela Igreja Católica. Eles são também contra. Então eles são contrários ao laicato? Seria uma pergunta tão estúpida que eu nunca faria. Com o devido respeito, eu digo que eu não vejo razão de ser para a pergunta paralela se nós somos contrários ao clero. São perguntas que não têm sentido.